Hoje eu quero conversar com vocês sobre talvez a data mais importante da história da humanidade. Ali junto, na verdade, com a ressurreição de Jesus. Quem acredita que a ressurreição de Jesus foi o ponto mais importante da história? Amém? Mas existe um outro ponto que é tão importante quanto. E é um ponto que ele também vai mudar a ordem das coisas. É um ponto que ele também vai mudar a forma como a humanidade, ela literalmente como a humanidade vive. E não só a humanidade, mas ela vai mudar toda a estrutura da criação. A diferença é que esse ponto específico, ele não se resumirá apenas ao povo judeu, como Jesus veio ali na cidade de Jerusalém, na cidade de Israel, né, no país de Israel, para um povo específico, o povo hebreu. Mas esse ponto que eu quero conversar com vocês, ele é um ponto que após ele, a morte morrerá, o choro cessará, a tristeza deixará de existir e todas as dores se tornarão apenas passado. Eu quero falar com vocês hoje sobre a segunda vinda de Jesus. Então, hoje nós vamos falar aqui sobre a segunda vinda de Jesus, mas para nós entendermos a respeito da segunda vinda de Jesus, a gente precisa olhar para a primeira vinda de Jesus. Nós precisamos entender como era a época em que Jesus vivia, o que Deus ele gerou naquela geração, qual é o anseio que Deus havia colocado naquela geração, porque o que aconteceu nesse primeiro momento da história, nessa primeira vinda de Jesus para a humanidade, ele nos serve como bússola, ou como um ponto de partida para entender como o nosso coração, como o coração da igreja, como a humanidade precisa estar em relação à vinda de Jesus. Quando Jesus ele veio a primeira vez, ele morreu no nosso lugar, né? Ele ressuscitou, ele subiu aos céus em glória, e ele falou que ele viria uma segunda vez. A Bíblia nos fala que quando ele vier, ele vai vir para reinar sobre toda a terra. Então ele não vai vir para gerar discípulos, ele não vai vir para curar os leprosos, ressuscitar ali os mortos, para curar os cegos, né? Não, ele não vai ter esse propósito, ele vai vir reinar sobre toda a terra. Ele dará início a um reino que não vai ter fim, um reino inabalável, e ele terá poder sobre todas as nações. E a Bíblia fala que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então, quando a gente olha para esse ponto, a gente precisa entender que todo mundo vai reconhecer que Jesus é o Senhor e vai se prostrar diante dele. A pergunta é como? Lucas, como assim como? Quando nós chegamos em Apocalipse, a Bíblia fala que aos que vencerem, esses receberão a coroa da vida. E quando nós vemos os anciões diante de Deus e os seres viventes, nós vemos que eles têm coroas. E eles, diante de Deus, do Cordeiro que venceu, eles não conseguem se aguentar. Eu falei isso na primeira semana. Eles não se aguentam com o poder da glória, eles se rendem em adoração, eles pegam suas coroas, eles lançam aos pés do Cordeiro, porque só Ele é digno. Então, os santos vão estar nessa posição. Eles vão se render em adoração com a cordeira que receberam de Jesus, mas reconhecendo que só Ele é digno de receber. Porque nós vencemos, amém? Só que tem os que não venceram. A guerra do Armagedon vão ser as nações que não se dobraram e não reconheceram Jesus como Senhor. E eles serão derrotados nesse dia. O anticristo morrerá e eles reconhecerão que Jesus é o Senhor. Mas você está percebendo que a forma está diferente? Então todos vão reconhecer. Só que os santos reconhecerão Jesus é o Senhor em glória, em majestade, vão estar ali com eles. Da mesma forma que você se relaciona com seu amigo. Aqueles que não temem a Deus ou são contra Deus, eles também vão reconhecer. Mas depois de uma derrota, como um exército que perdeu e reconhece a vitória do rival. Então a pergunta é como? Nós vivemos por esse dia. Se a segunda vinda de Jesus ela não queima no seu coração, se a segunda vinda de Jesus ela não queima no nosso coração como igreja, o meu anseio nessa noite, a minha expectativa aqui, é que nós viemos sair daqui com um sentimento. Não, eu anseio o retorno de Cristo. Eu vou viver pelo retorno de Cristo. A minha maior expectativa
será a volta de Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E sim, eu quero que Ele resolva meus problemas, mas não é só por causa disso. Eu quero me encontrar com o meu Senhor, o meu amado, o amado da minha alma. Então, que essa venha a ser a nossa expectativa. Para a gente começar, Atos capítulo 17, versículo 30. No passado, Deus ele não levou em conta essa ignorância, mas agora Ele manda que todas as pessoas, em todos os lugares, se arrependam dos seus pecados. Pois Ele marcou o dia em que vai julgar o mundo com justiça, por meio de um homem que Ele escolheu. E Ele deu a prova disso a todos quando Ele ressuscitou esse homem. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado por essa noite. Obrigado, Deus, por esse momento que nós tivemos de adoração. Obrigado, Deus, por cada um dos meus irmãos que estão aqui. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é que nos convence da verdade, o Senhor é que nos convence da justiça, nos convence do pecado, nos convence do juízo. O Senhor nos convence a respeito dos planos de Deus. E a minha oração nesse momento é que o Senhor venha guiar e conduzir o nosso coração a essas verdades eternas a respeito da vinda do Cordeiro, ao retorno de Jesus, que a expectativa do nosso coração venha a ser a expectativa que existe no coração do Pai, que todos venham ser salvos, que todos reconheçam que só Ele é Deus, que as vidas venham ser transformadas pelo poder do Seu nome, e que uma igreja sadia, santa, sem marca, sem mancha, sem ruga, adornada, venha a ser arrebatada e venha estar se encontrar com o Seu amado. Pai, essa é a nossa oração, essa é a nossa missão, nós cremos nisso e nós vivemos por isso. Que o Seu Espírito de sabedoria e revelação nos traga entendimento a respeito dessas coisas nessa noite, que nós íamos entender que nós vivemos para uma coisa, que é se encontrar com o Senhor para todo sempre. No nome de Jesus, essa é a minha oração. Amém, amém e amém. Amém? Então vamos lá. Então a Bíblia está falando aqui no texto de Atos que existe um dia que foi escolhido pelo Pai. O Pai ele escolheu um dia e esse dia ele vai julgar toda a terra. Então todas as coisas elas serão julgadas e no centro desse dia existe um homem que foi ressuscitado e esse homem é Jesus. Então traduzindo, tem uma pessoa que é a mais importante desse dia e não sou eu nem você. É Jesus. Jesus ele é o centro desse dia. E ele vai executar a justiça de Deus sobre a terra. Então ele trará o seu domínio sobre a terra, ele trará o seu governo, o seu controle, ele trará um estilo de vida reto, um estilo de vida justo. Ele governará sobre toda a terra. Então a morte e a ressurreição de Cristo, ela é a garantia de que Jesus ele vai voltar, de que Jesus ele retornará, ele virá para buscar a sua igreja. E toda a terra será julgada. Toda a terra. Você está na terra? Sim? Então vai sobrar para você. Esse é um ponto muito interessante que muitas vezes nós cristãos, nós pensamos, poxa, né? O cristão ele está salvo, arrebatado, redimido pelo sangue de Jesus, a graça nos basta, o seu poder se aperfeiçoa na fraqueza e amém, é tudo isso. Né? Somos salvos pela graça, mediante a fé que nós temos em Cristo Jesus. Mas o próprio Jesus, as Escrituras, o Novo Testamento, o Velho Testamento, toda a Bíblia, ela fala que um dia nós estaremos diante de Deus, mesmo não sendo salvos, mesmo nós estando salvos. Então Jesus ele dá alguns exemplos, um dele é o dos talentos, né? A pessoa recebeu os talentos e tanto o servo mau quanto os servos bons não estiveram diante do Senhor, não prestaram contas. Outro exemplo é quando Jesus está falando, olha, no grande dia, as pessoas vão chegar e vai falar, olha, eu preguei no seu nome, evangelizei no seu nome, eu curei no seu nome. E Jesus vai falar, quando foi isso? Nunca nem vi. Que dia foi isso? Sei disso não. Mano, Jesus metendo louco, olha só. Um outro ponto, a Bíblia em Apocalipse, ela fala que vai ter o julgamento do trono branco. E o julgamento do trono branco vai ser o julgamento dos justos, dos santos, dos salvos. Então nós estaremos diante de Deus. E Ele vai olhar as nossas ações. Ele vai olhar aquilo que nós fizemos, aquilo que Ele nos chamou para fazer e aquilo que nós realizamos. E vai ter também o julgamento dos ímpios. Mas então todos nós estaremos diante de Deus e nós seremos julgados. Então nós pensamos às vezes que não, nós vamos passar de boas, mas não. Nós estaremos diante de Deus, as nossas ações serão julgadas, os talentos que nós recebemos de Deus, eles serão cobrados, eles serão questionados. Deus ele vai questionar
o contexto da segunda vinda, ele vai ser muito semelhante ao contexto da primeira vinda. E eu quero ver com vocês isso hoje. Eu não vou conseguir terminar. Só para vocês terem ideia, eu estou praticamente só na introdução. Então a gente vai falar isso durante 2 domingos, tá? Eu vou começar hoje e eu termino no próximo domingo. Mas vamos lá. O tema do que eu quero falar hoje com vocês, para quem gosta de anotar, é Ele virá. Aí você coloca, parte 1. Ele virá. Quando nós olhamos para esse momento da história em que Jesus ele vem, ele é um momento que muitos teólogos eles falam que existe um silêncio profético, porque não existem mais profetas falando, sendo direcionados por Deus. Nós não encontramos mais o sumo sacerdote, aquela coisa que acontecia lá no Velho Testamento, que o sumo sacerdote entrava com uma corda na sua cintura, a glória de Deus se manifestava, e se ele estivesse em pecado ele morria, já não tinha mais. Nós não temos mais os juízes direcionando o povo à presença de Deus, nós não temos mais os reis de uma hierarquia divina, próprio José, que era da linhagem de Davi, e Maria, que era da linhagem de Davi, viviam como pessoas comuns em Israel. Então já não existia mais nada daquilo que Deus havia constituído. Nós vemos Israel com uma mistura de povos, nós vemos outras religiões sendo adoradas no meio do povo, nós vemos coisas que Deus abominava, então nós vemos pontos onde existia prostituição, uma cultura grego-romana se adaptando ali. Então mesmo que Jesus ele não fala, por exemplo, de temas como fornicação, como homossexualismo, adultério, ele só fala porque apareceu a mulher adúltera. Quando nós lemos as cartas dos apóstolos, esse é um tema comum. Eles falam, vocês não podem viver de uma forma libertina, segundo suas paixões sexuais, e ele começa a citar. Então, quer dizer, existia isso, dentro de um povo que deveria ser santo. Então, existia isso. E Jesus, ele vem, ele chega nesse momento para cumprir algo. Um homem aparece na Galileia para cumprir algo que Moisés, os profetas, mas desde Moisés, já havia sido falado. Moisés havia relatado disso. Quando Moisés escreve Gênesis no versículo 3, Deus chega lá no diabo, no acusador, na serpente que fica te atazanando toda semana, e ele fala, olha, vai nascer da mulher que você fez pecar aqui, nascerá dela um filho que pisará na sua cabeça, que vencerá. Então existia uma promessa que viria alguém que resolveria o problema naquele momento mais sombrio da humanidade. E isso nós chamamos de plano da redenção. Existia uma promessa de que alguém estabeleceria um reino de justiça, onde o mal seria vencido, o inimigo das nossas almas seria derrotado e nós viveríamos em paz. No caso, o povo judeu. Amém? Então, nós precisamos entender que existia uma expectativa em Israel a respeito de alguém que iria vir. Desde a época de Moisés, era citado que alguém iria vir. Os profetas falaram, o próprio rei Davi, que tinha uma unção profética, em Salmos ele chega a falar a respeito disso. Então existia uma expectativa, Isaías praticamente é a vida de Jesus escrita numa linguagem do Velho Testamento. Existia uma expectativa, o povo tinha uma expectativa. Deuteronômio capítulo 18, não está aqui, mas Moisés ele fala, olha, Deus ele vai levantar um profeta, assim como eu, do meio de vocês, e vocês vão ouvi-lo. Então o povo estava esperando, não, vai ter um profeta, e a gente vai ouvir. Alguém que a gente vai ouvir, alguém que vai nos dar o direcionamento, ele vai sair do meio de nós. Existia uma expectativa. Então, quando Deus ele achou viável, quando Deus achou, não, essa é a hora. Sabe, gente, tem coisa que Deus faz porque Ele quer. Não existe outra explicação. Ele quis. Por que Jesus nasceu exatamente quando Ele nasceu? Porque Deus quis. Sim ou não? Só que Apocalipse fala que Ele foi imolado desde a criação. Então, no plano espiritual, olha a importância da gente viver com o olhar da eternidade. Jesus aparece na Terra há 2000 anos atrás, um pouco mais. Mas Apocalipse fala que o Cordeiro de Deus ele foi imolado desde o princípio. Quando Adão pecou, já existia a redenção. Já existia a redenção. O povo estava na expectativa desse Messias que viria. O povo estava na expectativa dessa pessoa que viria. E Deus então ele decide enviar alguém e ele manda Jesus, o carpinteiro de Nazaré, o filho do Zé. Ninguém mais do que isso. E é muito interessante que quando a gente chega em João, no capítulo 1 de João, a gente é apresentado ali ao começo do caminhada dos discípulos, e nós vemos Felipe, ele vem correndo, e ele vai falar com o amigo dele, Natanael, ele fala, Natanael, nós encontramos o Messias.
Nós encontramos aquele que haveria de vir, aquele que os nossos pais falaram, aquele que os nossos antepassados, que os profetas, que nós crescemos acreditando que ele viria. Na nossa geração ele veio, ele chegou. E, gente, quando nós lemos esse texto, Jesus de Nazaré, a gente passava Jesus de Nazaré, e Felipe foi, contou para Natanael, né, veio o Messias, e é isso aí, ok? Não, existia uma expectativa de gerações. Ele virá. E quando ele veio. E Natanael pergunta, onde ele está? Quem é ele? E Felipe, Jesus de Nazaré. E Nazaré não era muito diferente do bairro que você mora. E o judeu, por mais que Natanael ele pareça uma pessoa relativamente soberba, mas a questão é que o judeu ele passava a vida inteira dele estudando as escrituras e ansiando pela vinda do Messias. E as escrituras falavam que ele viria de... Então não faz sentido o cara vir de Nazaré. Só que nós sabemos, Natanael ainda não sabia, mas nós sabemos que a Bíblia nos mostra que Jesus de fato nasce em Belém. Ele nasceu em Belém, mas ele cresceu em Nazaré. Mas ele era de Belém. Então Jesus ele vem e Natanael vai encontrar Jesus. Jesus fala a respeito da vida de Natanael e a expressão de Natanael, João capítulo 1, versículo 49, já está ali. Natanael fala, você é o Filho de Deus. De fato, você é o Filho de Deus. O Senhor é o Rei de Israel. Por causa de uma palavra que Jesus falou para ele. Então, esse texto não é da forma que a gente lê. Então, Natanael exclamou, mestre, o Senhor é o Filho de Deus. O Senhor é o Rei de Israel. Tem até ponto de exclamação. Ali, ponto de exclamação. Tem entonação. O Senhor é o Filho de Deus. Sabe, existia uma expectativa no coração daquele povo. Jesus ele não estava simplesmente aparecendo. Jesus estava respondendo o anseio de gerações. Milhares de anos havia se passado desde que Adão pecou. E Deus falou no versículo 3 de Gênesis que ele virá. E agora ele chegou. João capítulo 1, versículo 6 fala a respeito de João Batista. Houve um homem chamado João que foi enviado por Deus. Para falar a respeito da luz. Ele veio para que por meio dele todos pudessem ouvir a mensagem e crer nela. João não era luz, mas ele veio para falar a respeito da luz. Deus ele decidiu preparar alguém para preparar um caminho para o Cristo que viria. Sabe, ele decidiu gerar um anseio no coração de alguém. Ei, João, você vai preparar o caminho. O seu coração vai queimar de paixão. E assim Deus fez. Nessa primeira vez que Jesus veio, ele levantou pessoas que anunciavam a vinda do Messias. Sabe, eu tenho certeza que Deus ele tem levantado. E ele ainda anseia levantar nessa geração, no nosso meio, na nossa igreja. O Novo Som talvez seja essa pessoa. Deus ele tem o anseio de levantar no meio dessa geração, no nosso meio, nos levantar como pessoas que anunciam a vinda do Messias, pessoas que têm como objetivo anunciar que Ele virá. E sabe o que vai, a Bíblia não, o que Deus ele vai falar ao nosso respeito? Ele vai falar, existe uma geração que foi chamada e enviada por mim, que fala a respeito da luz. Essa geração veio para que por meio dela, todos possam ouvir e crer na mensagem. Ela não é a luz, mas ela vive para falar a respeito da luz. Sabe o que a Bíblia fala a respeito de João? É o que a história tem que falar ao nosso respeito. Nós não somos a luz do mundo, mas nós vivemos para anunciar a luz. Nós não somos a solução, mas somos as mãos e os pés. Nós podemos fazer a diferença. Meu coração é que nesse lugar a gente venha se levantar como uma igreja apaixonada. O Cláudio falou aqui sobre a questão de orar, né? Ele fez uma oração pessoal. Um pedido de oração pessoal que se desperte o anseio pela vida de oração, pela cultura de oração em nós. Sabe, isso tem que nascer no nosso coração, uma igreja inflamada, apaixonada, queima, que vive pela vinda do Messias. Ok, você tem seus problemas, só que seus problemas são terrenos. Deus é eterno, sabe? A ótica, enquanto a nossa ótica está no que nos limita, está no que é terreno, nós não vivemos pelo que é eterno. Nos limitamos ao que é terreno. Jesus, no capítulo 5 de João, ele fala, João, ele era como uma lamparina acesa que queimava e brilhava. Ele era como uma lamparina que queimava, que brilhava. Existia chama em João, havia fogo no seu coração.
Sabe, ele vivia para trazer luz a Israel, mas ele não era luz. Existia uma chama, precisa existir uma chama no nosso coração. Lucas capítulo 2, versículo 25, não vai estar aí. Lucas capítulo 2, versículo 25. Na verdade, Lucas 2 em si, conta a história de duas pessoas. Uma delas era Simeão. E a jornada da vida de Simeão foi uma jornada muito longa. Sabe, Simeão, ele passou a vida dele. Deus havia falado para ele, você não vai morrer sem que os seus olhos vejam a salvação. E Simeão passou a vida inteira diante do altar de Deus, clamando, Deus, eu anseio ver, manda o Messias. Quando virá o Messias, envia o Messias. E ele clamava dia e noite. A Bíblia fala que ele insistentemente ficava ali no templo. E ele já era um idoso, quando de repente entra no templo um casal com um bebê. E aquele homem cheio do Espírito Santo, ele reconhece que aquele bebê era o Messias. E ele se alegra e ele fala, os meus olhos viram a salvação. Os meus olhos viram a luz do mundo, a esperança da terra. E do que importa agora a minha vida? Não importa de mais nada. Porque os meus olhos viram a salvação. Eu não tenho mais o que viver na minha vida. O meu maior propósito, o maior anseio que existia dentro de mim se cumpriu. Os meus olhos viram o Redentor. Os meus olhos viram a testemunha fiel, o primogênito de Deus. Eu vi uma vida ancorada em um único desejo. Eu preciso ver Ele. Então, nós já vim falando aqui de algumas pessoas, Natanael com aquela expectativa, João com aquela expectativa, Simeão com aquela expectativa. Mas existia também mulheres com essa expectativa, e nesse mesmo capítulo, no versículo 36, fala a respeito de Ana. E Ana era uma senhora já. Ana não era uma adolescente, Ana não era uma jovem, Ana era uma senhora. Uma senhora que havia ficado viúva muito cedo. E ela tinha decidido permanecer diante de Deus. E a Bíblia fala que por 84 anos, gente, 84 anos, não foram 10, não foram 20, não foram 30, não foram 40, não foi a idade que você tem. 84 anos, por 84 anos, ela orava, clamava e jejuava para que o Cordeiro de Deus, para que o Messias, para que o Cristo se manifestasse. E quando Cristo aparece, ela vê aquele bebê, ela chega e a Bíblia fala que ela começou a louvar a Deus no versículo 38, e a respeito do menino, para que todos aqueles que esperavam a libertação de Israel soubessem que o Messias nasceu, que Cristo vive. E Lucas, o que ela falou? Pensa, o que você fala de um bebê que acabou de nascer? Ela falou a respeito do menino. O menino nasceu. O que vai falar do bebê? Não dá para falar na sua vida, você já fez algumas coisas. E o bebê? Com certeza ela citou o profeta Isaías. Isaías capítulo 9, versículo 6, fala, um menino nasceu. Deus nos mandou um menino que será o nosso rei. Ele será chamado Conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, Príncipe da paz. Versículo 7, ele será descendente de Davi. O seu poder irá crescer e haverá paz no seu reino. E as bases do seu governo será justiça e direito, do começo para sempre. Uma senhora de 84 anos. O Messias nasceu. Sabe, Ana, ela se tornou a primeira evangelista da história. Não existia evangelista no Velho Testamento. Ana se torna a primeira evangelista da história. Porque não faz sentido evangelismo quando Jesus não é o centro do coração da igreja. Sabe por que às vezes nós temos dificuldade de falar de Jesus? Porque Jesus não é o centro do nosso coração. E aí evangelismo não faz sentido. Mas não vão aceitar Jesus. Não vão me ouvir. Nunca foi sobre você. Evangelismo só faz sentido quando Jesus Cristo é o centro do coração da igreja. Deus, ele preparou Israel. Deus preparou João, preparou Simeão, preparou Ana, preparou os discípulos, preparou tantos outros homens e mulheres para que ansiassem, clamassem pela vinda de Jesus. E Jesus nasceu, ele cresceu, ele viveu o ministério, ele morreu, ele ressuscitou, ele subiu em glória e majestade aos céus, e nós chegamos em Atos 1. A gente já saiu de Gênesis 3, já estamos em Atos 1. Estão indo bem. E nós chegamos em Atos 1. Jesus, ele sobe aos céus, e os discípulos, a Bíblia fala em Atos 1, que os discípulos eles ficam olhando para o céu, travados. Pensa, Jesus. Uma coisa era Jesus como ser humano, e já era embaçado pra caramba. Jesus fazia tudo que eu e você não consegue fazer.
Só que ele ressuscitou em glória e majestade. Ele estava como Deus entre os homens. Só que ele subiu aos céus. Só que Jesus ainda falou, olha, eu venho sem demora. As coisas não estavam bem. A Bíblia falava, os escritos falavam que ele restauraria todas as coisas. Ele subiu e falou que vem sem demora. Quando ele vem? E aqueles homens ficaram ali travados. E a Bíblia fala que 2 anjos chegaram neles e falou, o que vocês estão fazendo parado? Vocês não entenderam, não? Porque Jesus falou para eles que subiria aos céus, que viria sem demora, mas que eles deveriam se juntar e começar a buscar, porque Deus derramaria sobre eles o Espírito, e eles seriam cheios, e eles anunciariam em Jerusalém, na Judéia, Samaria, até os confins. Eles pegaram só o quê? Ele vai vir sem demora. Parece a gente, né? Só a parte que nos interessa. Deu toda uma missão. Eu vou ficar só com a bonificação. Ele vai vir sem demora. E a missão? Não tem missão. Ele falou que vai vir sem demora. E aí vem 2 anjos e falam, vocês não entenderam, não? O que vocês estão fazendo parados? Sem fazer nada. Da mesma forma que ele subiu, ele vai voltar. Mas vocês têm uma missão. Traduzindo, ele subiu em glória e majestade. Ele virá em glória e ele virá em majestade. Mas você tem uma missão. Qual era a missão? Ser cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque o evangelismo não faz sentido se Jesus Cristo não for o centro do coração. E não era o deles. Porque eles ainda estavam querendo um Jesus que resolvesse o problema deles igual a gente. E esse não era o motivo da vinda do Cordeiro. Nós temos uma missão, você tem uma missão. Quando nós lemos as cartas apostólicas, saímos de Atos, chegamos nas cartas. Ô Jesus, a Bíblia toda em um dia. Eu falei que ia demorar, por isso eu tenho que dividir. Quando nós chegamos nas cartas dos apóstolos, e nós vemos os apóstolos escrevendo à igreja, nós vemos que em todas as cartas deles, eles falam a respeito do Filho do Homem, o Filho de Deus. Eles falam a respeito da vinda, do retorno de Jesus. Por quê? Porque não fazia sentido a terra sem Jesus. Não fazia mais sentido a terra sem Jesus. Todos eles viram a Jesus. Até Paulo, que não andou com Jesus, viu Jesus. E a custa da sua própria visão. Eles viram Jesus. E quem vê Jesus entende que a terra não faz sentido. Não é o evangelho que não faz sentido. A terra não faz. Então eles ansiavam e eles ensinavam e instruíam a igreja. Mas aqueles 2 anjos, eles geraram uma paixão dentro do coração daquela igreja primitiva. Um anseio de que ele virá. Então o povo hebreu tinha um anseio, ele virá. Ele veio. Só que agora um novo anseio surgiu. Uma nova expectativa surgiu. Só que dessa vez não tem mais a ver com o povo de Israel, mas sim todos os povos de todas as tribos, línguas e nações. Ele não vai vir simplesmente para salvar um povo seleto. Ele vai vir para buscar uma igreja de todos os lugares. Ele vai vir pela igreja, em poder e majestade, em glória. Ele virá. Mesmo que isso seja difícil de entender, a sua cabeça tenha dificuldade de compreender, dentro de você existe uma fé que te impulsiona, que te fala, não, ele não vai demorar. Existe um anseio dentro de você. Você já parou para pensar isso? Não, Jesus ele deve estar voltando. Já parou para pensar isso? A sua cabeça não pensa isso. Mas você pensou. Mas a sua cabeça não pensa isso. Porque a sua cabeça é egoísta. Mas você pensou. Porque existe um espírito dentro de você clamando, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Então, Deus plantou em nós uma saudade daquilo que nós nem mesmo conhecemos. É um anseio por algo que nós não vimos. Uma expectativa de algo que a gente nem consegue dimensionar. Ele virá num piscar de olhar, ele rasgará os céus novamente. Ele rugirá como um leão. Ele virá sobre as nações da terra, as bodas do Cordeiro irão acontecer, e nós cremos nisso porque Deus plantou isso no nosso coração. O Espírito ele habita em nós e que nos revela isso. Mas com o passar dos tempos, com o passar dos anos, a igreja ela começou a ficar distraída. Ela começou a ficar desatenta. Cristãos cresceram em seus ministérios, em suas plataformas, cresceram em suas áreas profissionais, cresceram em seus sonhos, em seus anseios, em suas rotinas. E a vida foi ficando cada vez mais agitada. O relacionamento com Deus foi ficando cada vez mais apertado, cada vez mais ocupado, se tornou sua agenda. Porque nós queremos fazer coisas, nós queremos criar coisas, nós queremos produzir, nós queremos fazer algo que ninguém nunca fez. Sabe, a gente quer criar, a gente quer pôr a mão na massa, a gente quer fazer as coisas acontecerem. E nessa rotina, nesse anseio de querer fazer as coisas, o brilho do que é natural, ele começou a ofuscar os nossos olhos.
Sabe, os relacionamentos naturais, aquilo que é comum, ele começou a ofuscar os nossos olhos, a nos distanciar, a nos distrair daquilo que Deus ele havia nos chamado para viver. E temas como esse, da volta de Jesus, pararam de ser tão interessantes. Talvez se torne um debate de não muita importância de algumas poucas pessoas. Porque eu preciso de uma bênção, não vou desistir. Existem coisas que são mais legais, né? Não, Jesus vai voltar, alguém bom para ele. Sabe, o nosso foco começou a mudar. Quando na verdade o que deveria pulsar no nosso coração é aquele anseio que existia naquela geração que Jesus veio. Ah, Lucas, mas Israel negou a Jesus, verdade. Israel não reconheceu que ele era o Messias. Mas eles ansiavam pelo Messias. Eles ansiavam por um Cristo que viria. Mas aqueles homens e mulheres que queimaram de paixão, que se inflamaram de desejo, que buscavam, que jejuavam, que clamavam a Deus dia e noite, buscando pelo Espírito Santo, buscando pela vinda do Cordeiro. E depois que ele veio, ele morreu, ressuscitou, subiu aos céus, eles continuaram clamando, buscando para que Jesus voltasse, buscando por um avivamento, buscando pelo Espírito Santo, buscando por revelação de Deus, buscando por aquilo que Jesus havia prometido que viria sobre eles, o Consolador, o Auxiliador. Esses homens e mulheres, eles foram acusados de mudar a ordem lógica das coisas do mundo em que eles viviam. Nós vemos em Atos os líderes resmungando deles, falando: esses malucos estão virando o mundo de ponta cabeça, cheios de Espírito Santo. Um grupo relativamente pequeno, ansiando pelo retorno de Jesus. E hoje, aquilo que nós chamamos de Igreja de Cristo precisa ter esse mesmo anseio. Precisa ter essa mesma expectativa. Sabe, o primórdio da igreja, o começo da igreja, eles viviam por essa coisa. Ele vai voltar. Ele vai voltar. E provavelmente ele volta amanhã. Porque ele falou que voltaria sem demora. Então ele vai voltar. Quando nós vemos há cerca de 500 anos atrás, nós vemos os reformadores, acontece a reforma da igreja. E Lutero, ele vem, Martinho Lutero foi o pioneiro da reforma. Ele vem e ele fala a seguinte frase, ele diz: olha, vocês precisam viver, presta atenção, a sua vida precisa ser da seguinte forma: dentro da sua cabeça, você precisa pensar, Jesus morreu ontem, ele ressuscitou hoje, ele volta amanhã. Sabe, se você pensasse que Jesus ele volta amanhã, você tem menos de 24 horas para resolver o que você tem que resolver, o que mudaria na sua vida? Talvez toda a sua vida, né? Talvez a sua vida mudaria de ponta cabeça. E aí, pensa um bando de pessoas aqui, sei lá, umas 15, 20 pessoas que a gente tem, pensando, mudando, virando tudo de ponta cabeça. E essas 20 pessoas, cheias de ousadia, porque Jesus vai voltar amanhã, começam a se mover, buscar o sobrenatural, porque Jesus vai voltar amanhã. O natural é que outras pessoas comecem a ser impactadas por isso. E aí, qual vai ser a ofensa que vão ter contra a gente? Esse bando de retardados da Zona Leste está mudando o mundo e transformando, virando ele de ponta cabeça. Tinha que ser aquele lugar miserável. Só que nós sabemos que somos cheios do Espírito Santo. Sabe, o problema é que a gente não se move, é que a gente vive, enquanto houver amanhã eu procrastinarei. E o amanhã nunca morre. Então sempre ele vai estar aí. E tá tudo bem. Só que o nosso estilo de vida precisa ser: ele virá amanhã. Ele virá no piscar de olhar. Ele virá. Então quando nós lemos as cartas apostólicas, abre sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 3. Quando nós lemos as cartas apostólicas, nós vemos que os apóstolos, eles não relatavam apenas a respeito de Cristo que voltaria. Eles não tinham apenas essa preocupação, eles falavam a respeito da expectativa que a igreja precisava cultivar dentro do seu coração. A expectativa que precisava queimar dentro do coração da igreja. A forma como se deve viver, o comportamento que a igreja deveria ter, o comportamento que a igreja precisava ter entre eles, considerando que Jesus voltaria amanhã. E no versículo 3 de 2 Pedro, capítulo 3, Pedro está trazendo um aconselhamento. Ele fala: olha, vocês precisam saber que nos últimos dias aparecerão homens que, dominados por seus maus desejos, dominados por suas paixões, eles vão zombar de vocês. E aí a gente lembra do Sermão da Montanha: felizes são vocês quando por causa do meu nome vocês forem falando errados. E aí Pedro fala: eles vão zombar de vocês. E aí no versículo 4, eles vão fazer isso dizendo: ele não prometeu voltar? Cadê ele? Cadê esse Jesus que falou que ia voltar? Os nossos pais morreram e tudo continua do mesmo jeito que era desde a criação do mundo. Traduzindo para a nossa linguagem, desde que o mundo é mundo, as coisas são como são. Já viu isso? Nada mudou. Sabe, nada vai mudar. Nada vai mudar. E Pedro ele fala: olha, vocês precisam tomar cuidado com isso.
Por quê? Porque com o passar do tempo, isso vai começar a afetar a nossa intelectualidade. A gente vai começar a pensar de uma forma humanista e falar, cara, realmente, até que faz sentido. Porque pensa, 2000 anos atrás, né? 2000 anos. Pô, não, realmente, voltou. Faz sentido. Talvez ele não vai voltar. Talvez ele se esqueceu, ele mudou de ideia. Porque Gênesis lá, ele tá com água no mundo, até acabar com tudo, porque ele tinha se arrependido de fazer a humanidade. Vai que se arrependeu de novo. Vamos lá. Dúvidas com certeza já surgiram dentro de você. Mas Pedro ele insiste, cuidado, eles vão zombar, eles vão criticar, eles vão querer causar, falando que Jesus não voltou, falando para vocês não insistirem nisso, sabe? Muda o objetivo, pede outra coisa. Você precisa mais de uma bênção do que de um retorno. Sabe, que novo céu, nova terra, aqui é o céu. Faz a sua vida aqui, constrói aqui, trabalha, conquista. A Bíblia fala que miserável, infeliz, mais infeliz dessa terra é o homem que vive com os olhos apenas nessa terra. Mais infeliz dos homens é o homem que vive com os olhos apenas nessa terra. Talvez se você chegar no seu círculo de amizade e começar a falar, não, Jesus vai voltar, cara, você precisa aceitar Jesus. Se você começar a ser ousado, como um dia já queimou no seu coração e talvez queime hoje ainda. Mas se você pensa, cara, se eu começar a fazer isso, vão zoar, mano, vão ficar me zoando, cara. Não faz nem sentido, você é o crente chato, você é o cara que estraga o rolê. Nem vão mais querer falar comigo. E provavelmente isso vai acontecer. Mas se você estiver sendo conduzido pelo Espírito Santo, por isso que Jesus falou, seja cheio primeiro. Busque o Espírito Santo primeiro. Seja cheio primeiro. A ótica da eternidade precisa estar com você. Não dá para falar de coisas do céu com uma mente da terra. Não funciona. Busca crescer em Deus primeiro. Vão te ouvir. Isso não quer dizer que não vão zoar. Eu lembro quando eu estava na faculdade, eu cheguei na faculdade com um pensamento. Eu pensei, cara, faculdade é o ambiente para dar merda. Então eu preciso ser tipo 100% no outro lado. Eu preciso estar pistolando porque é o ambiente certo para dar errado. É a faculdade. E eu pensei, não, preciso pistolar pro outro lado. Aí achei meia dúzia de maluco que também pensava a mesma coisa. Aí a gente começou, na entrada da faculdade, no começo, no momento de entrada, a gente pegava os nossos violões, a gente pegava os carrões, que era mais de um carrão, e carrão, que é a caixa lá que bate, e a gente começava a fazer um momento de adoração e louvor. Aí os universitários passavam, e a gente com cara de idiota, né? Mas aí começou a ficar, a galera começou a ficar. Aí a gente foi expulso porque não deixavam a gente fazer na porta da faculdade, porque aquilo não fazia parte da grade curricular. Mas tipo, era na entrada, não tava tendo aula. Mas beleza, a gente foi para onde hoje é o monotrilho, tava construindo, no meio da Avenida Anhamelo. Os carros passavam buzinando e não era xingando. Eu fiquei tipo, caramba, a gente não tá mais sendo zoado. Aí a gente começou a fazer um culto, uma célula, dentro das escadas da universidade. E aquilo se tornou uma vigília que foi lá para casa dos meus pais. Gente, o universitário vai pra balada sexta-noite. Os caras iam pra vigília. Só que, obviamente, isso não vai ficar de graça. Então eu tinha professores e teve uma aula, eu lembro dela assim, clara. Professor de fotografia, gente. Fotografia. Não desmerecendo a fotografia, mas assim, né? Me ajuda a te ajudar, amigo. E aí o professor de fotografia, ele sabia que eu era cristão, porque toda oportunidade que eu tinha, dava uma jesusada. E aí ele estava falando sobre a história da fotografia, que, pasme, não é da época de Jesus. Mas aí ele veio e falou, antigamente, nas épocas bem antigas, a taxa de mortalidade ela era muito alta. Então as pessoas morriam muito cedo. Provavelmente foi por isso que Jesus morreu com uns 30 anos. E eu tenho um lado ruim do meu pai, né? Não me cutuca que eu bato de volta. Aí eu olhei assim, e aí tinha os caras que andavam comigo, eles me olharam, né? Porque eles sabiam que eu batia de volta. Aí eu falei, é interessante, porque você não precisa da Bíblia para saber que houve um homem que foi Jesus e que ele foi crucificado. Você não precisa da Bíblia para saber isso, a história fala. Então pode esquecer a Bíblia, não precisa dela. A história fala que existiu um homem que foi crucificado. Então assim, as afrontas que a galera vai ter, vai vir, mano. Sabe, a galera vai te criticar, mas não é sobre você, não é sobre mim, é a respeito de Jesus. E quando nós nos posicionamos na missão que nós fomos chamados para ter, as pessoas vão ouvir falar de Jesus, elas vão aceitar o Jesus que você crê. Porque de duas uma, ou você é muito idiota, ou de fato existe um Deus que está além da nossa compreensão e eu preciso conhecer Ele. Porque o universitário ele pensa, tá? Então ele vai nessa. De duas uma, o cara é muito idiota, ou realmente existe algo que eu não entendo. E não é só o universitário que pensa, seu vizinho pensa, a sua família pensa, sabe? Seus amigos pensam. E você não é a luz, mas você transmite a luz, como João transmitia. Essa é a sua missão. Essa é a nossa missão.
E aí Pedro, ele continua, no versículo 9, ele fala: o Senhor não demora de fazer o que ele prometeu. Ele não está demorando, como alguns pensam. Pelo contrário, ele tem paciência com vocês, porque não quer que ninguém seja destruído. Ele não está demorando, ele está fazendo isso por amor. Ele não quer que ninguém seja destruído, nem o cara que está falando merda para você. Ele quer que esse cara seja salvo. Mas ele deseja que todos se arrependam do pecado. Então ele não voltou, não é porque ele se esqueceu, não é porque ele mudou de ideia, não é porque ele mudou de opinião, não, ele está fazendo isso por paciência e amor pela humanidade. A Bíblia fala que o desejo de Deus é que todos sejam salvos, e ele não muda de ideia. Só que aí no versículo 10, Pedro ele continua, ele fala: porém, então, Deus não está demorando, ele está fazendo isso por amor. Porém, o dia do Senhor chegará como um ladrão. Naquele dia, os céus vão desaparecer com um barulho espantoso, e tudo que há no universo será queimado, a terra e tudo que existe nela vão desaparecer. Ele não faz isso por amor, mas quando acontecer, vocês não vão estar esperando. Então estejam prontos. E aí o versículo 11, olha só o que ele fala: sabendo que tudo isso vai ser destruído dessa forma. Em outras palavras, sabendo que tudo que a gente está falando aqui é verdade, depois de tudo que a gente falou a respeito da volta de Jesus, do estilo de vida que deve ser vivido, então, que tipo de gente vocês precisam ser? Qual o estilo de vida que nós precisamos ter? Será que o nosso estilo de vida sequer condiz de longe com alguém que anseia o retorno de Cristo dessa forma? Ou será que nós fomos influenciados por uma cultura que nos distanciou de Deus e da expectativa que deveria queimar no nosso coração, dia e noite, dia e noite? Então ele está falando: olha, se as coisas vão acontecer da forma que nós estamos falando, a respeito da vinda de Jesus, como vocês devem viver? Sabe, como deve ser o estilo de vida de vocês? A vida dos santos, ela precisa ser vivida com o entendimento de que aquele dia, que o dia do Senhor ele nos espera, ele tem a ver com a gente também. Cristo é o centro, mas ele nos espera. Nós vamos estar lá. Nós vamos passar por lá. Porque aquele dia está chegando, e esse dia pode ser amanhã. Eu falei se Jesus voltasse, mas e se ele de fato voltar? Ele pode ser amanhã, você não sabe. Eu acho que não vale a pena o risco. O nosso hoje precisa ser diferente. O nosso agora precisa ser diferente. A nossa vida precisa mudar. E isso não é negociável. Isso não é questionável. É sim ou não, preto no branco. Ou é ou não é. O objetivo da nossa vida não pode ser... Estou encerrando, fica de pé no seu lugar. O objetivo da nossa vida não pode ser ter apenas uma família bonitinha, um carro do ano, uma casa própria. Existe algo que é mais importante que isso. Sabe, existe algo que modela, existe algo que muda, algo que dá sentido para a vida da igreja. Porque o problema das coisas terrenas é que quando elas são conquistadas, o nosso propósito acaba, o nosso sentido acaba. E quando elas não são conquistadas, nós nos deixamos abater a ponto de pararmos até o nosso propósito. Mas aquilo que vem de Deus só depende da fé que temos nele. E a Bíblia fala que até a fé que temos vem dele. Sabe, o nosso objetivo de vida não pode se resumir às coisas terrenas. E se as coisas que nós estamos falando a respeito do retorno de Jesus, elas vão acontecer, como a gente está falando que vai acontecer, como a Bíblia está falando que vai acontecer, qual o estilo de vida que eu e você precisamos ter? O estilo de vida que nós precisamos ter, o versículo ele continua falando, são de pessoas que vivem em santidade, uma vida que é agradável a Deus e que tem como seu principal objetivo se dedicar a Ele. Eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento. Eu quero orar por você, para que seja gerado paixão pelo retorno de Jesus.